pode liberar o sapateiro, o empresário, o político e agora um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol e é do Norte, galera. Apresente-se. Quem eu tô recebendo hoje aqui no Pode Liberar? Bruno, é um prazer imenso, né? Meu nome é Ednailson Rosenha, sou sapateiro, estou deputado estadual, né? Estou vice-presidente da CBF, né? Sou um dos vice-presidentes da CBF nessa nova formação, nessa nova fase da CBF. Mas o que eu sou mesmo é sapateiro, e sapateiro é o que eu vou levar para a vida. Prazer grande. Quem é o Rosenha Sapateiro? Como isso começou? Cara, Bruno, a gente nunca se percebe, né? A minha vida se entrelaçou com o sapato há muitos anos atrás, que a gente se encontrou. Tu era camelô, né? Eu era marreteiro, né? Eu comprava bugigangas aqui pelo centro e levava para o interior para vender, lá em Manicoré. Tu nasceu lá? Não, eu nasci em Porto Velho, Rondônia, né? Uhum. E, de repente, nesse caminho, o sapato me encontrou e a gente se identificou, né? Uhum. Porque o sapato é que te escolhe. Já viu aquela história de boleiro, que a bola escolhe o jogador? Sim. Escolhe a quem amar, a bola escolhe a quem amar. E o sapato escolhe a quem amar. E o sapato me escolheu e, graças a Deus, é o meu ofício e é disso que eu sustento minha família. É disso que me dá liberdade para sonhar, para usar, para voar. Eu sou sapateiro com muito orgulho. Dentre todos esses papéis que tu exerce hoje, então, o que te dá mais prazer? Hoje. O sapato é meu ofício, né? Sim. Criar, produzir e vender sapatos para essas mulheres desse Brasilzão é o meu ofício, é o meu lance, é a minha vibe. Mas eu exerço a função de deputado estadual com muita vontade, com muita coerência. Eu sou um deputado extremamente assíduo, extremamente participativo. Quando eu só me meto a fazer algo, se for bem feito, né? Então, o mandato que eu tenho na Assembleia Legislativa é um mandato do povo, eu tenho consciência disso, e eu tento fazer as entregas necessárias. Tu é um político, tu se dá bem com toda... né? Eu não digo que se dá bem com todo mundo. Não, mas sabe ter um relacionamento... Eu transito bem. Tu transita, né? Eu vejo isso. Tenho uma lealdade muito entranhada no meu coração, as pessoas sabem que eu sou um cara extremamente leal e eu consigo transitar, digamos assim, entre as correntes, né? E isso teve reflexo na CBF, né? Porque ninguém chega a uma vice-presidência de uma instituição do tamanho da CBF, a maior federação de futebol do planeta, se não tiver predicados, né? Se não for um cara de confiança, um cara de grupo, um cara que olha para frente, né? Participei nos últimos 2 anos das turbulências da CBF, né? E sempre fui um cara contemporizador. Buscamos o caminho da convergência, buscamos o caminho para que a CBF voltasse a atender os anseios do torcedor brasileiro com relação à seleção, porque o futebol brasileiro vai bem. Nós temos recorde de público, recorde de arrecadação. Infelizmente, a gente não joga futebol e a seleção brasileira não vai bem, né? Agora, com o treinador Ancelotti, a gente acredita que... Rala Real vai ter um treinador do Real Madrid. Um treinador de Galáctico, um treinador que tem um nome muito denso, muito pesado, que com certeza vai dar um up na seleção. Agora, a gente entende que futebol é algo que precisa ser alinhado espiritualmente, digamos, né? Sim. A gente já ia falar disso, mas aproveitando que tu já tocou nesse assunto, tu acha que o Brasil tem chances reais de ganhar ano que vem a Copa do Mundo? O Brasil é o país do futebol. Jogadores a gente tem. Em 94, a gente quase não se classifica nas eliminatórias, né? E o Brasil chegou e foi campeão. Em 2002, mesmo o time tendo 5 bolas de ouro. No time de 2002, nós tínhamos ali os 2 Ronaldos, o fenômeno gaúcho. Nós tínhamos o Kaká, um jogador extraordinário, revelação do Ancelotti. Nós tínhamos o Rivaldo, nós tínhamos o Roberto Carlos. Ou seja, nós tínhamos nesse time 5 bolas de ouro. Né? Então, mesmo assim, o Brasil teve dificuldades para vencer a Copa de 2002. O Brasil tem muita resiliência, o brasileiro tem muita energia. Eu acredito muito no futebol brasileiro. A hora que encaixar, a gente vai chegar sobrando no Mundial, com toda certeza. Uma pena o Hendrick não vi, né? Eu acho que ele ainda não está... Na idade. Tu acha isso? Não sei se o treinador pode... As convocações estão abertas, mas ele lesionou, né? Parece, né? Mas tem tempo para se curar, pra melhorar, pra Copa, sim. Tem tempo para ficar bem, né? Sim. Agora, eu acredito muito que o futuro da seleção é um futuro promissor. Hoje, na tua opinião, quem é o melhor jogador no Brasil? No Brasil? Cara, Porque o melhor time eu já sei qual né?
Saudações palestrinas. Qual é o melhor time do Brasil atualmente, Rosenha? Eu gosto de assistir o Flamengo. Para mim, o Não, Flamengo tem você conjunto. torce. Eu tô falando estatisticamente. Mas olha, dizem que é o Palmeiras, mas eu gosto do Flamengo. Né? Eu gosto da estrutura que o Flamengo montou, eu gosto do clima que o Flamengo tem em torno. Agora, definir... Domingo né? vai ser bom, né, o negócio. Eu tenho que ter cuidado para falar um pouco disso, porque eu tenho uma posição que me deixa... Mas qual é o time que tu torce? Eu sou flamenguista, né? Ah, tá tudo certo, aqui, gente. Ah, que e besteira, aqui no Amazonas né? eu sou faxiano, fui presidente Sim, do FAST. tu foi 9 anos. presidente do FAST, a gente vai já falar disso. Né? Mas, voltando, né, à CBF, tu sentiu um certo preconceito por ser nortista? Totalmente. Eu queria que tu falasse disso. Não, totalmente. As pessoas hoje, eu estou há 10 dias... Porque tu assumiu uma das maiores posições da CBF. Eu sou o primeiro vice-presidente da lista. E não é isso. Nós temos um presidente que foi escolhido pelo grupo, né? Foi um nome de convergência, um nome que a gente escolheu para pacificar o futebol, por entender que esse nome é de um cara preparado, coerente, estava apto e está apto para dirigir o futebol brasileiro, que é o Sami, que é de Boa Vista, Roraima, um médico infectologista, Exato. Um cara de 41 anos. Estudei sobre ele, né? viu? Que é de Boa Vista, e a gente está passando aí por uma semana, 10 dias de bombardeio, de críticas. São dois nortistas, né? Não, na cúpula tem 3, que está o Sami na presidência, o Rosenha do Amazonas em uma das vices, e o Pará com o Ricardo Gluckpohl em outra vice, ex-presidente do Paysandu. Então, o Norte hoje está muito bem representado e muito bem posicionado na CBF, consequentemente na Conmebol e, consequentemente, na FIFA. Só que as pessoas não aceitam, porque tem que ser do Sul, tem que ter estado que tem time, como se gerir, se gerenciar, se administrar um negócio dependesse de quantidade de... uma pessoa que tem uma loja tem, às vezes, capacidade administrativa até de quem tem 10. É verdade. Né? Então, a CBF ela é um mecanismo muito vivo, em que tem uma estrutura administrativa muito competente. O presidente só precisa ter visão periférica, precisa delegar. E a gente precisava pacificar a CBF. Tu estava sentindo que estava totalmente... Não, a gente acabou com as instabilidades políticas e jurídicas. Entendi. A gente zerou isso. Que bom, né? O presidente Edinaldo foi um presidente extremamente bom para o Amazonas, um aliado que eu tinha, né? Uma pessoa que eu gostava. Isso daí. Como é que foi que tu liderou o FAST e, tipo assim, a experiência que tu tirou dessa liderança do FAST e assumir essa posição, o que tu trouxe do FAST que te ensinou muito, né? Não, eu surgi no futebol no final dos anos 90, eu era representante da Pênalti, uma marca de material esportivo. Eu lembro. Né? E eu fui para o São Raimundo para ajudar e tal. E foi aí que eu entrei no futebol profissional, que eu gostava de ajudar, mas lá no Educandos, futebol amador, aquele negócio de futsal. Sim. E, de repente, os anos foram passando e eu tive a oportunidade de ser presidente do FAST. E lá fiquei 9 anos, numa trajetória... Ficou conhecido aqui em Manaus, no uma Amazonas. trajetória vitoriosa, levei o FAST a várias finais, fui campeão em 2016, mas sempre acalentando o sonho de ser presidente da Federação do Amazonas, que eu entendia que precisava contribuir mais com o futebol. Em 2022, a gente conseguiu operar um milagre, porque não é fácil você ganhar uma eleição de federação, assim como não é fácil ganhar uma eleição na CBF. O Ronaldo não apareceu nem na foto, né, porque são eleições estatutárias, quem decide é o estatuto, os filiados, então não é uma eleição... Né, Rodrigo? Uma eleição, eu quero ser candidato. Não, para tu ser candidato, tu tem que ter apoio, tu tem que ter chapa. Não qualquer um pode ser, mas tem que trabalhar para ser. Então, eu consegui, em 2022, me eleger presidente da FAF, com votos maciços das minhas ligas do interior e dos clubes de Manaus. E, no mesmo ano, consegui, né, uma vaga na Assembleia Legislativa. Não, a gente vai já falar disso. A presidência da CBF te trouxe uma visibilidade nacional. O que mais te marcou nesse processo? Coisas boas e coisas ruins? Olha, eu vou ser muito sincero, assim, falando com muita honestidade. Eu figurei em 2 listas para ser vice. Teve uma eleição em março, que reconduziu o presidente Edinaldo, que eu também era um dos vices. Eu senti o impacto de ser do Norte ali, porque o restante da CBF não aceitou muito bem. Uma das vices, um cargo tão relevante, ir para um menino que estava ali há 2 anos e pouco, né? Como eu estou há 2 anos e pouco, e de Manaus, lá do Amazonas. Então, eu não me senti muito acolhido, digamos assim, né?
Mas eu entendo, os caras estão lá... E porque para a gente não tem a cultura do futebol, né, Rosé? Aí eles Agora confundem capacidade de gerenciamento, capacidade de Sim, liderança com cultura de resultados futebol. de cultura de futebol que a gente não... Não dá para aceitar isso, mas tudo bem. Os dias passaram 2 meses e eu figurei novamente nessa nova composição, reafirmando a liderança do Amazonas dentro da CBF, a posição do Amazonas como um dos vices, né? E agora não, agora mais abraçado, o pessoal está, internamente o clima está melhor, né? Que aquilo ali é um negócio muito fechado, né? A CBF é um mecanismo muito fechado. Que nem a política. É que nem a política, né? É difícil você entrar, é difícil você circular, você tem que ter muita... E eu construí o meu espaço com muita decência, sendo correto, sendo leal, né? E mesmo sendo um dos caras que era a primeira linha do anterior presidente, eu configurei nessa nova gestão. Aí tu falou, mas por quê? Tu mudou? Não mudei. O meu presidente foi destituído. Sim. Eu não poderia ficar fora do processo. Eu não poderia permitir que o Amazonas perdesse o espaço que era de direito. Né? Então, eu tive que reconstruir essa participação. Participei do processo de escolha. O Sami é um cara preparado, fazia parte do meu núcleo de amizade, fazia parte do meu núcleo, digamos assim, político, né? E acabou que tudo bem. Deu né? certo. Mas tu não respondeu a minha pergunta. Quem no Brasil, para ti, na tua opinião, é o melhor jogador jogando hoje no Brasil? Cara, tem tanto jogador bom, eu gosto muito. Pode falar uns 3 aí para... Olha, eu gosto do Pedro, né? Que tá voltando de contusão, mas um cara que define. Ele né? joga em qual time? Joga no Flamengo. Né? Eu gosto do Veiga, do Palmeiras, né? Eu gosto... tem... E dos brasileiros lá de fora? Na verdade, quem é o melhor jogador que está preparado, que está alinhadinho hoje no mundo para ti, que tu acha que vai ganhar essa bola de ouro? Tem muita coisa para rolar, né? Mas se fosse hoje... Olha, eu acho que a gente está passando por um problema de entre-safra. Tá, não tá? Eu não consigo enxergar um jogador fora da curva, um jogador excepcional. O Vini ganhou e tal. Merecido, porque mas não, é uma constância, não é? Mas, assim, tá faltando um jogador de encher os olhos. É aquele fenômeno que a gente teve do Ronaldo. E eu acho uma safra realmente boa. E a gente está padecendo por isso, né? Eu tive a oportunidade, Bruna, de dirigir a delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos no Chile. E o que eu entendo hoje é que está faltando futebol e sobrando bossa. Jogador de futebol, meu amigo, é uma mala de Louis Vuitton, é uma mochila da Gucci, é um salto alto. O cara vai ver, não joga quase nada. E tu vê que os mais humildes, eles estão bem, né? Eles estão jogando, então, você vê os jogadores que realmente têm bola mesmo, tem uma postura muito humilde, muito equilibrada, muito diferente. Não tinha percebido isso. Então, tá uma... Você vê jogador de Série C aí, o cara chega, parece que é o cara, né? Mas é assim, né? Eu não sei jogar bola, então... Como é que... Vamos lá, agora vamos voltar. Ele foi do futebol para a política. Como é que foi que tu migrou? E agora tá voltando ao futebol, né? Mas tu foi do futebol para a política. O que te passou na cabeça? Eu vou virar político, vou tentar aqui... Eu vou contar a minha história. Eu cheguei na Zona Sul de Manaus em 1998, né? Pus meu negócio lá, comecei a ter um relativo sucesso, né? Eu percebi que ao meu redor tinham seres humanos. Esse teu trabalho no começo como sapateiro, como camelô, em termos, influenciou na tua visão sobre um trabalho de desigualdade que a gente tem hoje aqui, totalmente, né? A gente que veio de baixo, a gente sabe o que é ser de baixo. Eu não herdei nada. Nada foi me dado de graça, né? Eu tive que arrancar os meus espaços, buscar as minhas vitórias, e as vitórias são construídas com muitas derrotas, né? Então, voltando da minha trajetória política, cheguei no Educandos em 98, comecei meu negócio, comecei a prosperar e tal, era um menino muito novo, comecei a observar que ao meu redor tinham pessoas com muita vulnerabilidade social, comecei a tentar ajudar de alguma forma. E quando você tem um coração bom, que você se propõe a ajudar, as pessoas começam a te abraçar. Os anos foram passando, aí eu apoiava um presidente do bairro a ganhar, apoiava um presidente do Boi Garanhão, apoiava alguém que queria ser presidente da feira... Tu também muito envolvido na cultura, na Feira Panaí, e apoiava o Conselho Comunitário, o Clube de Mães. Aí, de repente, surgiu, vamos fazer um vereador do bairro. Fiz um vereador do bairro. De repente, eu era político sem saber que eu era político. Isso lá na Zona Sul.
E aí, em 2012, eu me candidatei, tive quase 7 mil votos para vereador. E isso é... Aí eu digo, caramba, eu sou político, né? Fui para a Câmara, passei 4 anos servindo a cidade de Manaus na Câmara com muito orgulho, muita honra. Aí tu deu uma pausa, não foi? Em 2016, eu não vi que não estava legal, porque eu precisava contribuir mais, não estava conseguindo como vereador. Eu sei. Fui cuidar da Sapatinho, saí de forma resiliente da Câmara. Fui o único vereador que não foi para reeleição. E está tudo bem. Passei de 2016 até 2022 fora. Tu decidiu cuidar da empresa nesse meio tempo. E a tua empresa voou, né, Rosenha? A gente tem uma participação em 19 estados. Não, Rosenha, vamos lá. Né? A tua empresa, ninguém sabia o que era Sapatinho de Luxo. Foi um boom mundial. A gente cresceu muito. A ideia que vocês tiveram de marketing, eu nunca vi ninguém, até hoje, fazer nada parecido. As viagens, as jogadas de marketing que vocês tiveram, vocês cresceram muito. Foi muito sensacional. É uma das coisas que eu admiro em ti. Sapatinho não parece que é uma marca educandense, né? Não parece que é uma marca brasileira. Sapatinho é uma marca grande, maior que eu, maior... Graças a Deus, é como você ter... A minha filha é tão linda, às vezes eu olho para ela e Tem eu um penso, monte de filho, né, Rosenha? Tenho 4. 4. Aí eu olho para minha filha e digo, meu Deus, eu fiz essa mulher tão linda. É igual a Sapatinho. Eu olho assim para a estrutura que a gente tem, para o tamanho que a gente é hoje. Quantas lojas são, Rosenha? São um pouco mais de 70, 300 micro-franquias. 300 micro-franquias. A gente tem a operação toda no Rio Grande do Sul, gera muito emprego, né? A gente é líder nos mercados que a gente está, a gente é líder. E temos uma presença digital muito contundente. Nosso produto é bom. E tu está sempre presente, né? O Tu nosso faz produto questão de estar presente. Não, eu falo com a minha diretoria, né? Toda hora eu estou ali junto, eu cuido de marketing de produto. E o resto eu delego tudo. Dá tua opinião para tudo, Rosenha. Marketing de produto é eu que decido. É mesmo? Marketing de produto é eu que decido. Tu é bem crítico, que eu já percebi. O restante, a gente tem aí, graças a Deus, muito apoio. E você não tem que fazer, você tem que achar as pessoas corretas para fazer e tocar. Isso eu faço na federação muito bem, faço no meu mandato na Assembleia, faço na empresa e dá certo. Porque se tu não souber liderar, tu não consegue se dividir. Como deputado estadual, quais foram as tuas ações que tu considera mais importantes no teu mandato até agora? Eu tenho uma missão que é levar empreendedorismo para mulheres. A gente tem um projeto que é o Conexão, que eu ando pelo interior falando para mulheres que querem empreender. E não vou lá para dizer que é fácil, vou lá para dizer que é difícil, mas não é impossível. E plantar esperança. Eu acredito que a mulher que empreende, a mulher que tem o seu negócio, ela tem liberdade. Para muita coisa. E a liberdade que eu digo não é só ter a grana. De sair de situações difíceis. Eu sei do que tu está falando. A mulher que tem do que viver, ela não aceita agressão, ou assédio, ela não aceita tanta coisa. E a gente porque ela sabe se virar. É isso aí. Então, eu sou um deputado que viaja muito para o interior, eu sou um deputado que está muito presente. Eu não paro. Tem muita cidade no interior. Eu não paro, eu não paro, eu me cobro, eu invisto no meu mandato, que é a coisa que eu mais tenho de valioso, que é o meu tempo, porque foi o povo que me elegeu. Sim. Então, eu estou presente mesmo, eu pouco falto na Assembleia, sou um dos que menos falta. Eu sei disso. Sou um dos que mais apresenta projeto de lei. Eu estou no interior e na cidade, eu estou ali em cima. Porque eu não quis, eu não me candidatei, o povo não me votou em mim, então eu tenho que fazer o meu... Tu não é uma pessoa que faz nada de qualquer jeito, então né? eu vou e faço. Tu é perfeccionista? Muito. Tu é muito... olha, gente, eu fui na casa dele, vou contar aqui uma coisa. Ele é extremamente organizado. Eu fiquei, vou mentir, não. Fiquei umas 10 minutos lá no escritório dele. A gente dá aquela... Gente, é milimetricamente tudo muito... Tu é organizado. Extremamente organizado. Deu pra ver pela tua casa, pelo teu jeito. Extremamente organizado. Tu viu o horário que eu cheguei aqui? O horário, tudo. Né? Então, tudo tu tenta fazer com perfeição. Eu faço e muita entrega. Então, o meu mandato, ele é pautado por uma entrega. Eu sou aquele cara que, dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, voou quase 4 horas de anfíbio e pousou na frente da maior comunidade indígena do Brasil para levar melhoria, para levar poço artesiano, para levar estrutura, para levar uma mensagem, para levar uma importante mensagem de luta dos povos originários, que é uma das minhas bandeiras. Eu sei. Né? Eu participo do dia a dia da Assembleia. Não tem essa. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Estou lá todo dia nos bastidores, na frente. Sou um dos líderes do governo na casa. Diante disso, qual tu acha que são as principais demandas hoje no Amazonas que
poderia estar... O interior do Amazonas é um interior de invisíveis. E eu fico preocupado com a invisibilidade de muita gente no interior, porque quando você é invisível, invisível é um degrau abaixo de você ser esquecido. Isso. Quando você é invisível, você não existe. Existem comunidades, existem rincões nesse Brasil, nesse Amazonas profundo, nesse Amazonas periférico, que existem homens e mulheres na inteira invisibilidade, né? E a gente tem essa luta para levar a visibilidade para povos lá em Amaturá, Santo Antônio do Içá, nas regiões mais remotas, na Cabeça do Cachorro, na região de São Gabriel da Cachoeira, no interior do interior do interior, porque no interior do interior do interior tem amazonense. Uma das pautas que a gente trava com muita veemência é a repavimentação da BR-319. Sim. É uma luta que a gente vem aí alertando todo o tempo, batendo. Discursos meus alcançaram 6, 7 milhões de visualizações. Acredita nisso? Acredito, vai ter que sair. Vai ter que sair, porque nós temos anos já, Rosinha? Nós enfrentamos nos últimos anos demandas climáticas sem precedentes, né? 2 secas fora do normal, a fumaça que travaram a logística do nosso estado. A BR-319 ela não é uma questão mais logística, ela é uma questão essencial para o Amazonas, sobretudo com o advento da indústria de fertilizante que nós vamos implantar em Altaz. A gente precisa ter um modal opcional para que a gente possa escoar essa produção. O Rio Madeira é um rio de calado baixo em virtude do garimpo, ou seja, com a grande seca, a 319 passa a ser vital, imprescindível e necessária. Apuí, que eu estive no fim de semana passado, que é um município esquecido ali na fronteira entre Amazonas e Apuí, Mato Grosso. O Amazonas, viu? Vive uma demanda diferente, porque o Apuí tem uma vocação agrícola, pecuarista. Quando as pessoas chegaram em 1980 ali, foi dita a elas: a sua terra está aqui, 42 alqueiros, você tem que derrubar 2 ou 3 alqueiros, senão vão tomar a terra. Sim. Aí hoje, se derrubar uma árvore, querem tomar a terra, multas milionárias. É verdade. Aquele povo ali não tem a vocação que o povo de Barcelos tem, que é de preservação do arquipélago de Anavilhanas, que é a de preservação dos peixes ornamentais, da pesca esportiva, que eu fiz a lei que protege o tucunaré-açu, que é o maior produto da pesca esportiva no Amazonas. Muita gente vem fazer isso aqui, gente, de todo lugar do mundo. E essa lei estava há 20 anos que ninguém conseguia aprovar, eu consegui aprovar na tora, e hoje o tucunaré-açu é protegido por lei a sua comercialização no Amazonas. Né? Só que Apuí não. Apuí nós temos que flexibilizar as diretrizes ambientais. Porque foi cultural ali, né? Já está derrubado, o pasto já está lá, já está lá o café plantado. Agora vamos criar e plantar. É a vocação deles, vamos flexibilizar. Olha, aquele povo precisa produzir. Eu não sabia disso. Uma cidade que enfrenta demandas logísticas sem precedentes, porque tem uma rodovia, que é a BR-230, que é a Transamazônica, que nunca viu asfalto, e agora com a cheia, os rios subiram, passou por cima da rodovia, e Apuí ficou isolado a 400 quilômetros de Humaitá. Apuí não se sente nem do Amazonas, nem de Rondônia, ou seja, e cachorro que tem 2 donos passa fome. Quem tem 2 donos não tem nenhum. Né? Um está cuidando, outro está cuidando, ela está lá eu fui numa comunidade chamada Sucunduri, uma comunidade que, por incrível que pareça, fica na fronteira com Maués. É no Amazonas tão profundo que emenda com o município de Maués. Sucunduri moram 5, 6 mil pessoas. Fomos lá entregar uma ambulância, fomos fazer entregas com o prefeito Marcos lá. E a gente tem que, enquanto eu estiver no mandato, eu vou fazer, não é a minha parte, porque a parte, eu não gosto de dizer, eu vou fazer a minha parte, mas qual é a tua parte? Eu vou fazer o que eu puder fazer para melhorar a vida dos homens e das mulheres do Amazonas profundo, né? Porque agora, né, Rosinha, quando a gente está no mandato, a gente tem que abraçar tudo que é necessário, não é... E fazer parcerias, né? Dialogar. Nós temos 2 senadores com extrema relevância nacional. Nós temos um governador com sensibilidade, um governador que ouve. O governador Wilson é um cara que ouve muito. Nós temos uma Assembleia imbuída. Então, a gente tem que fazer parcerias. Político que briga muito, político que espalha muito, não constrói. Não consegue construir. Consegue construir, você né? Tem razão. Rosinha, tu sabe disso, que eu só concorri por tua causa, né? Graças a Deus, né? Não, foi uma... Eu não saí eleita, mas eu saí vencedora. Não, foi uma experiência fantástica. Experiência única. Tu percebeu que a pimenta arde, mas não arde tanto que não mata. Porque eu tinha isso lá antes de 2012, quando eu concorri a primeira vez, Bruno. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia ser
massacrado, eu achei que eu ia ser muito exposto. E hoje não é Foi você tão que assim, viu né? em mim, a primeira pessoa que viu em Tu mim. já imaginou se nós vocação. tivéssemos mais mulheres como você na Câmara Municipal de Manaus? A Assembleia, graças a Deus, tem 21% de mulheres, tem 5 deputadas. A Câmara Assembleia perdeu. Tá ótima, perdeu. A Câmara só tem 2 mulheres hoje. Sim, mas o que né? que tu acha que na política, por que não existe esse espaço para a mulher? Tu é presidente do Partido da Mulher, a gente vai chegar... E eu tenho imensa dificuldade de convencer mulheres a entrar na política. Disso, isso é verdade. Eu tenho imensa dificuldade de mostrar que lugar de mulher também é na política. Eu tenho imensa dificuldade de arregimentar mulheres para projetos políticos. Eu sei. Porque as mulheres não querem. E eu entendo muitas vezes. Mulher gosta de segurança e política é um campo muito minado. Mas tu não acha que a gente pensa dessa maneira? Porque a gente já... Eu vou te falar um pensamento meu e de todas as candidatas que eu conversei, mulheres, nessa eleição, né? Tipo assim, a gente é visível, a gente sempre se sente... A gente vale por 3, teoricamente, né? Nós valemos por 3 homens. Mas a gente Ou sente... mais. Algumas mulheres valem por 6. Que tem homem que não vale nada que... Boa! Mas a gente não vê uma mulher que, tipo assim, são poucas que saíram com o trabalho delas e conseguiram chegar lá. Ou tem... Vou jogar o português aqui, que é verdade. Ou eu tenho que ser filha de alguém, eu tenho que casar com alguém, ou tenho que ter alguém para me ajudar. No caso, na Assembleia, né? Nós temos 2 deputadas. Alessandra e Joana, que saíram do zero. 2 mulheres que eu tenho uma admiração. Não que eu não tenha pelas outras deputadas. Mas não a gente está falando de... Não tem como negar que a Alessandra e a Joana realmente trilharam o próprio caminho. Sim. Né? E são 2 deputadas incríveis. Eu concordo. Muito, muito boas. Mas boas no nível hard mesmo. Mulheres grandes, mulheres que não têm medo, que sabem guerrear, sabem lutar pelo seu espaço. As 2 são realmente bem... E, para mim, é uma honra servir ao povo do Amazonas ao lado de 5 mulheres. E um fato interessante é que a Comissão de Mulheres Todas da Assembleia queridas. Só cabe 5, né? Só cabem 5, e se tem 5 deputadas, não tinha vaga para mim. Aí alterou-se o regimento, abriu-se uma vaga, eu sou a 6ª, o 6º membro da Comissão das Mulheres, com muito orgulho, não tenho problema nenhum. Por causa do partido? Não é por isso, não é só por causa do partido. É porque a minha política é feita com mulheres. Era isso que a gente ia falar. Eu tinha uma pergunta disso para ti mesmo. Meu Instagram o que te aproxima dessa pauta mulher? Não, começou... teu trabalho. Começou porque eu sou sapateiro de mulheres. Né? O meu nome é Rosenha. Né? Aí, de repente, o Partido da Mulher Brasileira surge, eu abraço. Sim. 97% do meu voto é de mulher. Sim. Né? Então, eu não tenho por que eu não abraçar ainda mais. Pauta, né? Eu tô junto e... Mas, Rosenha, tu minha não campanha acha... é feita por mulheres. Eu meu vejo. gabinete tem mulher pra caramba. As minhas lojas é só mulher. Tu não acha que... não estou falando nem... Mas vamos falar sistema Amazonas, né? Esse sistema sempre está favorecendo os mesmos grupos políticos? É o jogo, mas esse jogo é... O que nós temos que fazer é termos coragem de enfrentar o sistema. Por isso que a gente, às vezes, não quer entrar. Porque, imagina, entrar na Assembleia Legislativa não é fácil, Bruno, mas eu entrei. Uhum. Eu entrei dentro de um projeto. Então, a gente tem que ter coragem para furar essa bolha, que dá para furar. Né? Dá para furar. Mas política existem os donos dos partidos, existem os grupos políticos. Política é isso. E a gente não tem que mudar a roda. A gente tem que tentar entrar e, depois que entra, a gente vai fazendo as adequações. Mas de fora não adianta. É igual um amigo meu que queria ser candidato, ele era defensor da causa LGBTQ+, e tal. Aí ele queria ir para um partido, ele achou que o meu não estava muito configurado para isso. Eu falei, faz o seguinte, coloca a bandeira colorida na mochila, ganha eleição aqui, quando tu chegar lá, tu tira a bandeira e começa a lutar. Porque sem mandato não adianta. É muito difícil você lutar por causas, eu de qualquer outra causa. Eu sei. Tu acha que se a Joana não fosse deputada, a causa animal teria a relevância que tem? Uhum. Tu acha que se eu fosse deputado, as causas que eu defendo teria a relevância que tem? Você tem uma tribuna, você tem força, você tem voz, você tem mandato. Então, para quem tem causas que quer defender, eu aconselho
entrar. Mas para entrar, tu tem que se candidatar. Sim, Tu tem que enfrentar os poderosos, tu tem que concorrer, tem que dar a cara a tapa. Né, Rosane? Tu não deu a cara a tapa? Dei. Foi para cima. Teve a primeira experiência. Minha amiga... Foi gratificante. Tu vai orbitar uma... E outra coisa, nós vamos lutar para que mulheres tenham assento nos parlamentos de forma efetiva. Não é só 30% das vagas na chapa. Tem que ter 30% dos assentos. E eu acho pouco. Eu acho que tinha que ter a 60%, porque o mundo Mas existe uma forma de fazer isso democraticamente? Existe no Congresso Nacional. Se mudar a lei no Congresso, se mudar acabou, a lei. Acabou. 30%, entendi. Não, entendi. eu quero... por mim, metade, se né? for 70-30... É porque nós somos maiorias, maioria. Entendo, né, Rosenha? E outra coisa, Bruna, se as mulheres dominarem... Meu amiga, tem uma presidente de clube do Palmeiras, a Leila Pereira. A tia Leila, um beijo, tia Leila, eu lhe amo tanto, mulher. Pegue o seu quero avião, faça o que a senhora quiser com ele. É uma polêmica ela, né? Quero agradecer a Leila publicamente, que entendeu o nosso projeto, foi um dos clubes grandes. A Leila? Pô, lógico, né? Manda um beijo pra ela, diz que eu sou fã. A Leila assinou a nossa chapa, a chapa que eu sou candidato, ela dos clubes grandes, ela foi a primeira a assinar. Gente, a Leila é presidente do meu time. A Leila é... Desde que ela entrou, assim... Porque o palmeirense, ele tá mal acostumado, eu falo por quê. A gente perdeu ano passado, eu fui lá no Instagram dela, todo mundo xingando ela. Eu falei, muito obrigada, minha presidente, porque você fez a gente ganhar os 3 últimos anos, banda de ingrato aqui, não sei o quê. E ela é uma mulher que tem cabeça boa, é uma empresária. Sim. A Leila é uma mulher. Será que o Cristiano Ronaldo vem? E eu não tenho, toda vez que eu vejo a Leila, eu faço questão de bater uma selfie. Olha, eu sou uma fã dela. Deixa eu te falar uma coisa, na eleição, na última que eu participei na CBF... Ela é ativa lá na CBF? Ela participa? Ela participa. Domingo ela vai estar lá. E eu vou filmar quando ela votar em mim. Ela vai votar e eu vou mandar filmar. E eu reposto, que eu amo aquela mulher. Filma a Leila quando ela votar em mim. Já pensou uma mulher como Leila Pereira votar em ti? Pô, é muito legal, né? Meu Deus, eu sou muito fã dela. Gente, é porque feliz. ela é alucinada por futebol. E desde quando ela começou a comandar o Palmeiras tem vindo numa de vitórias e ela não está preocupada com a opinião de ninguém. Ela decidiu, ela montou, trouxe o técnico que ela queria, os jogadores que ela queria. E é o técnico com maior vida, né? Um dos treinadores que era... Tu gosta do Abel? Eu gosto, ele inclusive era o meu preferido, né? Nessa discussão Abel, Jesus e Ancelotti. Ele era o meu preferido, a minha questão era ter que conversar com a Leila, porque ela sempre foi uma aliada nossa. A gente estava muito preocupado com isso. Olha, os palmeirenses lá em casa, meu pai nem dormia. Tomara que não peguem o Abel, tomara que não peguem o Abel. E é o técnico mais longevo do futebol brasileiro, né? Atualmente. Tá quase 5 anos, eu acho. E é palmeirense e não quer sair. Ele já foi chamado várias vezes e falou que quer terminar, né? Com não sei quantas vitórias. Rosenha, como tu lida com esse desgaste da imagem pública, querendo ou não, a gente desgasta às vezes, né? E a pressão constante por resultados, por mais que tu faça, sempre vai ter alguém pedindo alguma coisa no Instagram, sempre alguém te cobrando. Você vê, o futebol amazonense passou 33 anos no ostracismo, eu peguei, tem 2 anos e meio, fizemos uma revolução. O futebol hoje tem relevância, o Amazonas tem uma vice-presidência na CBF, e estão criticando o Amazonas por ter uma vice-presidência na CBF. Tem amazonense me criticando por eu ser vice da CBF. Eu digo, menino, tu é... Que maconha estragada é essa que tu filma? Eu leio cada absurdo, sabe? Nada tá bom. De um mês para cá, o que a gente tem apanhado, camisa vermelha, meu Deus, as pessoas acreditam em tudo. É mentira? Lógico que é. Então não tem cabimento. Pois é, porque no regimento não pode ser vermelho. Nem isso, a Nike faz lá A Nike quer pegar um rombo. A Nike faz camisa e tudo que é cor, ela sugere o enxoval. A CBF que define, nunca ia ter camisa vermelha. E ela pegar um rombo. Né? Aí aquela coisa... aquilo era fake news. Tudo fake news. Só que vira verdade, porque o mundo todo falando. Eu estava nos Estados Unidos então, e estavam falando de um mês para cá, o que eu tenho apanhado, sabe? Sério? Só apanha. Mas a gente aprende a apanhar também. Eu não bato boca com gente... Tem comentários que eu leio, o que eu vou fazer? Eu costumo falar que a gente vira um buraco negro. Você joga pedra, você joga flor, a gente O que eu vou fazer? Né? Eu leio... Também não quero mal a pessoa, não fico vendo quem é a pessoa. Vamos lá no teu Instagram, Rosinha, agora? Não, vamos da FAF, no meu. E agora é nacional, né? Agora é nacional, as pessoas começaram a fuçar a minha vida. Hoje, um jornalista perguntando de coisa do meu... Lá de Caronchinha, por que no ano tal, um jornalista gaúcho, né? Aí eu digo, mano, deixa eu te... Aí eu vou explicar pro cara, com paciência. Né? Mas o cara é assim. Quem não quer ser vidraça, quem não quer ser apedrejado, não vira vidraça, né? Então, a gente sabe que ter
posições de poder, não dá para tu brincar. Tu sabe que tu vai apanhar. Rosenha, E a gente apanha. eu já te vejo sendo presidente da CBF o primeiro um dia, né? Um dia. Isso daí é algo... Eu não sei se não sei se não seria... fale, não sei. Não sei, sabe por quê? Porque o estatuto proíbe cargo político, né? Eu não sei se o meu coração aceitaria, Tu tem assim. tantas vertentes para escolher que às vezes não, dá eu não uma... sei. Olha, a minha empresa já era para ter... Manaus representa, o Amazonas representa 10% do meu negócio. É mesmo? Durante anos eu pensei em ir embora, porque representava pouco, eu tinha que estar lá para cuidar do meu negócio. E eu decidi ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu tenho banzo quando eu viajo. Eu sei. Manaus é minha vida. Traduz banzo para quem não entende. Banzo era uma doença que levava a óbito a maioria dos escravos. Uhum. Os escravos não morriam de doença, eles morriam de saudade. Isso. Banzo é uma saudade que mata. Mata. Né? É cabeça pura, gente. Então, eu tenho gente, banzo... eu nunca mais tinha escutado né? isso. Você é muito inteligente, eu tenho banzo amigo. quando eu viajo, eu amo essa terra, eu amo esse lugar, e é aqui que eu quero ficar. E ser presidente da CBF, lógico, muito vai honrar qualquer um, mas eu tinha que avaliar bem. Eu estou num momento político legal. Tem que morar onde? Morar no Rio e não pode, tem que renunciar. Não pode nem se licenciar, tem que renunciar. Ai, Rosenha, mas... Então, tu imagina como eu ficaria com o eu meu coração sei, apertado o teu coração ali, apertado, né? Apertado. Várias, assim. Mas, assim, eu sou muito comparado... né? Não vamos sofrer por antecedência, sofrer, mas se um dia Estou extremamente honrado, porque ser vice de uma instituição daquele tamanho não é para todo mundo. Imagino. E eu praticamente cheguei anteontem lá, e eu estou numa posição na cabeceira da mesa, no centro do comando. Então, estou feliz pra caramba. Como é que vai ser a tua dinâmica ano que vem na Copa do Mundo? São 3 países ano que vem, né? Achei uma loucura. Vai ser uma loucura. A gente vai participar, né? Você vai com a Não, a gente com vai a equipe na inteira. comitiva lá. É o mês inteiro da Copa. Ou enquanto o Brasil ficar, a gente fica. Vocês vão um pouco antes? Um pouco antes, enquanto o Brasil ficar, a gente fica, né? E tu já sabe, por exemplo, vocês vão jogar, eu acho que é um jogo nos Estados Unidos, mesmo em um Canadá até agora. Vai sair México, vai sair. E tu vai estar presente. A gente tá lá, né? Ai, que legal, Rosenha. Deixa eu explicar. A CBF ela é composta, o corpo da CBF, pelas 27 federações. As 27 federações e os clubes da A e B formam o corpo diretivo da CBF. Votação, assembleia. Os vice-presidentes participam da gestão da CBF. Ou seja, os vice-presidentes têm uma posição dentro da CBF, não só, digamos assim, legislativo, mas agora executivo, sim, né? Sim. Mas está tudo bem, a gente está pronto para isso, a gente se sente pronto, né? Mas dizer para mim que eu não fico feliz. Eu sou um cara apaixonado pela seleção brasileira, sou apaixonado pela CBF. E eu defendo a instituição, porque eu conheço a instituição. Eu defendo a instituição, porque eu conheço. Né? Instituição respeitada, instituição privada, né? Que não tem um único real, não tem um centavo de dinheiro público lá. Cresceu por valorização, cresceu porque soube se portar, cresceu porque sabe vender o produto que tem. Então, dizer que a CBF... As pessoas cobram a CBF... Né? Não, e as pessoas cobram a CBF como se a CBF fosse uma prefeitura, fosse um órgão público aqui. Né? CBF, meu Deus. Chuta aí uma porcentagem. No teu, assim, vamos gravar o dia de hoje. Chuta aí uma porcentagem do Brasil ser campeão da Copa ano que vem. Olha, se tratando de Brasil, tudo é possível, né? Mas se fosse hoje, a gente teria um percentual menor. Se fosse hoje, a gente não está bem, a gente está... Tu vê jogadores que possam ser convocados, que vai ter uma seleção... O Ancelotti vai fazer. O Ancelotti faz times, assim, ele contrata um gênio, ele traz o gênio, ele faz o time jogar em torno desse gênio. Foi assim. Ele errou a primeira vez com o Baggio, que ele era auxiliar do treinador do Baggio, ele não deixou fazer, mas daí para frente... Ele fez com o Bimapé. Não, aí ele fez com Zidane, fez com Kaká, com Mbappé. Meu filho fala. Mbappé. Então, ele joga, ele faz o time jogar em torno do gênio, ele está certo. O que ele vai fazer? Ele vai achar um gênio e vai fazer o time jogar em torno desse gênio e as coisas vão fluir. Acho que já tem esse gênio no Brasil Na cabeça dele, deve ter. Na cabeça dele, mas... Deve ter, né? Porque ele tem acesso ao mercado todo, né? O treinador da seleção, ele tem acesso a pegar quem ele quiser, ele não é limitado. Né? Sim, os que estão em qualquer lugar do mundo. E quem que não quer vestir a amarelinha? Quem que não quer representar o Brasil? Tu acha que essa pode ser... Essa pergunta pediram, tá? Pra fazer. Essa pode ser a última Copa do Neymar ou ele nem pode ir? Tem grande chance. Precisa se recuperar, né? Neymar... Mas seria a última. Eu não tenho dúvida que ele tem juventude ainda. Se ele tivesse melhor, talvez não fosse a última, mas
precisa se recuperar bem. Neymar tem muito ainda para entregar, é um gênio, né? Mas precisa, né? Eu vejo ele muito mais ligado na área empresarial, meio que... No Santos eu não vejo... Tá uma situação estranha no Santos. O cara tem que se dedicar 100%, né? O Cristiano Ronaldo não foi o que foi à toa. A dedicação do Cristiano Ronaldo é um absurdo. Pelé hoje, né? não foi o que foi à toa. O Kaká não foi o que foi à toa. O Ronaldo... tu acha, o Lionel Messi, ele vai vir na próxima Copa como veio na passada, ou tu acha que ele já... ano que vem, né? O Messi tem muita bola ainda. Tem, mas ele tá num time que eu não acho bom. Porque o jogador, no fim da carreira, eles começam a priorizar um lado mais financeiro, né? Ele é o rei do Miami. Mas ele foi pro Miami depois, por escolha, mas ele, depois de ter ganhado a Copa do Mundo, o Messi é o Messi, né? E a seleção da Argentina bateu na nossa sem o Messi. Tu sabe né? olha o que aconteceu com a gente há 4 anos atrás. Tem um filho autista, que nem você. Sabe quando eles botam uma coisa na cabeça? Acabou. Todo mundo... Primeiro jogo do Brasil, eu não vou vestir a blusa do Brasil, quero uma da Argentina. Quase que a gente queria bater nele, né? Não, tu não vai torcer pra Argentina. Vai, e vai da Argentina. E o Messi, porque eu quero torcer pro Messi. E ele não ganhou a blusa. Todo mundo com a blusa do Brasil, ele vai com a blusinha dele. O Brasil vai perder, o Brasil vai perder. Né? Ele é apaixonado pelo Messi. E eu acho isso engraçado, porque os meninos hoje, a grande maioria, a Rosinha, eles já nascem com uma bolinha. Já nasce com uma bolinha. O meu filho, eles amam. O meu filho mais novo, ele sabe qualquer escalação de qualquer time do mundo. E isso, eles sabem nomes de jogadores, eles sabem quem vai jogar contra quem. Ele sabe tudo, isso? É uma coisa assim espetacular, né? É porque a gente tem essa cultura. Mas o mundo tá assim. Não nos Estados Unidos, que eles não tá têm o assim. soccer. O soccer para eles é nada. Mas eu vejo o europeu, principalmente espanhol, italiano. Eu fui nesse campo que o Messi está jogando, lá em Miami, lá em Fort Lauderdale. Cara, os caras fizeram o estádio assim, é tudo você vê que é uma estrutura montada, né? É uma caixa. Não, a caixa e foi feita ali em 24 horas, parece, aquele negócio ali. Mas deles é assim. É um negócio meio, né, parece um circo ali. E tudo funciona direitinho, e o Messi é a estrela. Fizeram um teatro pro Messi, né? Pra ele brilhar, né? Ele é o ator principal. Mas isso, tu acha que não atrapalha também a evolução dele mesmo como jogador? Do Messi? Do próprio Messi. Mas ele não tem mais que provar nada, ele não precisa evoluir mais, não. Ano que vem ele já fez o que deveria ser feito. Ele não precisa provar, é igual o Roberto. Mas a Argentina tá dependente dele, Roberto Carlos precisa compor mais alguma música? Não precisa, ele já é o Roberto. Então, ele só canta as mesmas. O Messi já é o Messi, ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Agora ele realmente tá só, né, vivendo lá, Miami Beach. Cara top, né? É um cara top. Se você pudesse dar um único conselho pra quem vem de baixo e só enxergar longe, qual seria? Cara, o conselho que eu dou é não desista, né? Você vê alguém de sucesso, não te preocupa. Essa pessoa que você vê hoje de sucesso, ela já se lascou pra caramba. Ela já caiu, ela já se ralou, ela já se quebrou, ela já sofreu, ela já chorou, ela já entrou em pânico. Não desista. É a persistência que faz o diamante, lá nas profundezas da terra, a uma temperatura colossal, sair de uma estrutura física de carvão para algo caro. Meu Deus. Diamante é gás carbônico puro. Isso. Né? E ele vira diamante. Então, é na forja, é no fogo, é na batalha. Nada que vem fácil é legal. Então, você que quer empreender, você que quer tocar o seu negócio, você que quer estudar, você que tem objetivos grandes, você que não quer ser um à toa na vida, não desista. Persista. A persistência que te faz ser resiliente, ser resignado. É a persistência que te faz forte. Caiu, se levanta. Apanhou, se limpou. Está sangrando, enxuga o sangue. Amanhã é um outro dia. Uma outra pergunta que me pediram para fazer, né? É lógico que as pessoas elas buscam conhecimento o tempo inteiro. A gente está falando de empreendedorismo. Mas tu veio de uma geração, que nem a minha avó, que vocês não sabiam, não tinha nenhuma escola de empreendedorismo, não. Era o dinheiro aqui, era contando, era fazendo... Minha avó trabalhava com fichinha, boletinho, tu paga dia 10, tu paga não sei o quê. Então, vocês viraram empreendedores numa época que não existia ensino. Tu aprendeu sozinho. A diferença daquela época para hoje. E eu acho ainda, Bruna, que ainda não existe. Tem umas faculdades... Hoje, se o teu filho fala assim, eu quero virar empreendedor,
Tu vai botar ele numa faculdade de alguma coisa, ou tu vai falar, não, vem cá. Não, eu vou pôr ele lá no escritório. Entendi. Eu vou pôr ele lá na fábrica. Eu vou pôr ele lá numa loja para ele tomar de conta. Era isso que eu estava te perguntando. Eu acho que a parte científica, acadêmica é 5%. Ela é importante? Sim. Mas lá atrás, no começo, o que importa é a transpiração e a inspiração. Essa história de você... Tem gente que vai em 15 palestras por mês, já leu 200 livros, mas não abre o negócio. É um business plan, é um monte de... Gente, o mundo real não é isso. Não é isso. O mundo real é põe a cara para bater e vai, mano. A minha avó fala isso. Vai. É botar a caixa na frente da loja, vai. ficar gritando, é isso aí. Não tem jeito. Tu acha Agora, que não muda, né? Não muda a e forma sempre de vai empreender. ser assim, é coragem. Não é para os fracos. Se você não põe a cara para bater, se você não investe, se você não melhora o teu produto, se você não acredita em você, se você não faz parcerias, se você não luta para ser algo diferente, você vai ser igual. Principalmente no mundo digitalizado. Hoje, a internet tomou de conta, sobretudo do varejo. Sobreviver no varejo desprezando essas ferramentas tecnológicas é quase impossível. Né? Impossível. Agora, quem é talentoso tem loja cheia. Nós vivemos agora Sapatinho no Dia das Mães. Tivemos recordes em cima de recordes, porque a gente não perde a essência, a gente não é de modinha. A gente não fica flertando com tendência passageira, a gente fica na nossa pegada. Produto excelente, preço que todo mundo pode pagar. Marketing de influência, loja arrumada, loja clean, ponto bom, internet, nosso site. Esse é o nosso rumo. Papai, esse produto aqui ele é legal, mas vai ter que ser vendido a 300 e pouco. Não serve, a Sapatinho até 199. Deixa eu te contar uma história interessante. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, né? E aí ela é brasileira. Aí ela falou assim, tem Dior, Hermès, sapatos de tudo, qualquer coisa que tu pode imaginar. Aí ela me liga, tu pode trazer esse sapato pra mim? Aí quando ela me manda, era uma sandália que vocês criaram, que tinha negócio de dourado na frente. Ela, eu quero essa sandália. Eu falei, amiga, eu falei isso, tem Dior, tem Hermès, tem não sei o quê. Não, tu não tá entendendo. Eu quero esta sandália, eu quero a preta com negócio dourado. E o pé dela era 35, 34. Mano, eu deixei tuas vendedoras doidas. Aí eu fui lá, comprei. Quando cheguei nos Estados Unidos, ela, ai, tu trouxe meu sapatinho de luxo, não sei o quê. Sapatinho é a marca... digamos, eu sempre digo que é a marca de entrada. Qual foi o nosso grande lance? A gente percebeu que existia um nicho de mercado de moda em que a gente precisava atender quem estava começando a ter contato com moda, com coisa boa. Mas a gente está vendo que eu estou te falando de uma pessoa que é muito rica e tem condições de comprar. E hoje ostentar é brega. Hoje ostentar é feio. Pô, se tu pode comprar um produto num preço adequado e o produto é bom, né? Então, a gente trabalha isso. Nosso foco é a democratização da moda. Ela até bagunçou. Ela falou, se você quer, você pode. Ela pegou a bolsinha dela, acho que era da Louis Vuitton, olha aqui como combina com a minha bolsa. Aí a gente foi pro parque. E foi. Essa mulher é diferente. É diferente, né? Diferente. A gente sempre termina o programa com uma pergunta com o nome do programa. Pode liberar uma história que tu nunca contou, algo que te marcou na política ou no futebol e que o público ainda não conhece? Eu tenho histórias... Vamos contar uma história da política, né? Eu era líder do prefeito Arthur Vigílio, né? Nós fizemos uma reunião, né, com um cara, né, ele era representante das religiões de matriz africanas e tal. Né? E o prefeito tem que atender, né? Claro. A gente não é prefeito só do... É laico. Né? Laico, né? E isso vazou lá, isso lá na Câmara, né? Isso vazou, aí os vereadores da bancada evangélica se reuniram, aquela confusão toda, chateados porque a gente falou com o cara. E eu liguei para o Arthur e disse, prefeito, os caras estão chateados por causa da reunião de ontem, o prefeito se irritou. Mas vai lá e fala que eu não sou prefeito só dos evangélicos, claro, eu sou prefeito de todo mundo. Eu falei isso essa semana. E tal, eu não posso ser prefeito só dos evangélicos, pode dizer, quem quiser ficar chateado, que saia da base. Aí eu abri a portinha, né, da sala e eu disse, olha, o prefeito mandou dar um recado para vocês. Aí eles, pois não, velho. O prefeito mandou dizer que está todo mundo junto, que ele só atendeu o cara porque era institucional, mas ele gosta de vocês. O Arthur até hoje não sabe que eu fiz isso. Vai sabendo porque ele liberou aqui pra gente.
Tu trouxe... tu não permitiu a contenda, só isso. só Tu foi isso, lá né? e No acalmou futebol, a eu vou parada. contar uma historinha, né? No futebol, a gente fez um jogo... Quando eu comecei, São Paulo e São Raimundo, eu organizei esse jogo. E foi um jogão de bola e tal, né? E ninguém sabe. Mas eu abri a geral naquele jogo. A geral já estava proibida no Brasil todo. O Vivaldão tinha uma geral, que é um espaço que as pessoas assistiam um jogo em pé. Tinha no Brasil todo. Lembro. Entre o fosse e o alambrado. E eu abri a geral e vendi uns 15 mil ingressos de geral. Ninguém percebeu que eu abri a geral e as pessoas compraram. E até hoje ninguém sabe, né? Mais uma coisa que foi liberada aqui pra gente com exclusividade. Meu amigo, muito, muito obrigada pela presença. Eu agradeço. Eu te desejo muito sucesso nessa caminhada, porque é algo que tu tá levando estampado na tua face, o orgulho de ser do Norte, e tá dando orgulho pro nosso povo também. Então continua. Tu é um cara fora da curva em todas as áreas que tu trabalha, e isso daí todo mundo sabe. Falou em Rosenha. Falam de mim, falam, mas são pessoas que não têm relevância. Se alguém fala mal de mim, essa pessoa pode analisar. Ou ela tem problema, ou porque eu vivo a minha vida. Não é para agradar todo mundo, mas eu não faço mal. Com ninguém. Eu não faço mexe mal a com ninguém. Eu não faço mal. E é assim, com esse coração, com essa pessoa boa que tu que tu vai continuar trilhando muito sucesso. Quero te agradecer pela presença aqui. Que entrevista gostosa, foi um bate-papo, não foi nem uma entrevista, uma conversa. E agradece aí a galera que assistiu. Fala teu Instagram, fala aí teus... Olha, me sigam, né? O Instagram é Rosenha. Só Rosenha, com Z. Com Z. Me sigam, lá tem... É um Instagram de político, mas eu não tenho a cara... Tá postando sobre futebol também, né? Eu posto sobre as palestras que a gente faz por aí, né? A gente, de vez em quando, é chamado para palestrar e a gente vai para falar... Não vou dizer palestrar, para contar a nossa história. Ele é palestrante de impulsionar mulheres. Eu gosto de falar para mulheres. Sim. Né? Mas a gente conta um pouco da nossa vida parlamentar, do nosso dia a dia, de futebol, da nossa presença no futebol brasileiro. E vamos lá, né? Deus é bom, me sigam, mandem um direct e vamos para frente. A gente tem missões a cumprir, e missão a gente não escolhe, missão a gente cumpre. Isso aí. Sobretudo as missões que Deus impõe a gente. Amém. E, gente, muito obrigada para você que acompanhou até agora a nossa conversa. E fiquem ligados, porque semana que vem tem mais. Um beijo.